Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC e Drives. No vídeo de hoje eu vou mostrar como é possível ligar a nossa IHM com vários outros equipamentos numa rede Modbus. Então agora eu vou mostrar justamente os equipamentos que eu vou utilizar nessa rede. Então eu tenho primeiro aqui uma IHM, o modelo MT8071IE. Então eu estou utilizando a porta COM 2, que é a porta 485, os pinos 1 e 2. O segundo equipamento que eu vou utilizar é o PLC300, só que eu vou utilizar a conexão também pela 485, os bornes 12 e 13, que é o do conector XC3, que é esse conector aqui de baixo. O terceiro equipamento que eu vou utilizar é o TPW04, que eu já mostrei em outros vídeos. Vou utilizar o borne D+, D-, que ele fica abaixo dessa tampinha aqui. E o quarto equipamento que eu vou utilizar vai ser o CFW500, então eu faço essa interligação da minha rede nos bornes A e B. E nessa rede Modbus nós temos que definir quem que vai ser o mestre da rede, porque na rede Modbus o mestre que é responsável por fazer toda a comunicação e a troca de informação com todos os escravos. Os equipamentos que eu estou utilizando nessa rede, todos eles podem ser mestres ou escravos na rede Modbus, tanto a IHM quanto os PLCs e até mesmo o inversor de frequência, ele pode também ser mestre na rede Modbus. Então eu vou adotar aqui que a nossa IHM vai ser o mestre da nossa rede. Consequentemente, todos os outros equipamentos serão escravos ali, né? Então, os escravos, nós temos que definir um número de nó para eles. Então, eu vou adotar que o PLC300 vai ser o nó número 1, o TPW04 vai ser o nó número 2 e o CFW500 vai ser o nó número 3. Uma outra coisa também que nós temos que adotar numa rede Modbus é justamente os parâmetros de comunicação, a velocidade, data bits, stop bits, assim como eu já mostrei em outros vídeos, né? Então, eu vou adotar justamente essa configuração que eu estou mostrando aqui abaixo. Velocidade 19.200, 8 data bits, 100 paridade e 2 stop bits. Então agora eu vou mostrar o que eu vou fazer em cada equipamento, né? O que a IHM vai comandar, ou vai ler, ou vai escrever em cada um desses equipamentos. Eu vou começar pelo nó número 1, que é o nosso PLC300. Então no PLC300, só para exemplificar, né, eu vou fazer somente esse programa, que vai ser um botão, habilita tempo, um temporizador. Então eu vou monitorar aqui o tempo decorrido e vai ter uma saída aqui que é uma bobina, que é a nossa saída tempo. Então isso que vai ser o nosso programa aqui no PLC300. Estou mostrando agora o nosso programa no TPW04. Então só lembrando que ele vai ser o nó número 2. Então eu vou utilizar o mesmo programa que eu já mostrei em outros vídeos. Inclusive ele vai ter o mesmo endereço aqui, né? O M0, que vai ser o endereço Modbus 512. O D0, que vai ser meu setpoint de tempo. O T0, que vai ser justamente o meu tempo decorrido, e o Y0, que é a minha saída digital. E finalmente o nosso último escravo, que é o nosso CFW500. Então ele vai ser o nó número 3. Os parâmetros que eu vou utilizar nele, ele está justamente aqui, mostrados aqui. Então o P204, eu vou fazer o reset de fábrica em toda a programação desse inversor. O P308, eu coloco ele no valor 3, que é o meu endereço serial, que é o nó da minha rede. P310, eu defino a taxa de comunicação como 19.200. P311 em 3, eu configuro ele como 8 bits, sem paridade, 2 stop bits. E o P312 em 2, eu falo que essa porta serial vai trabalhar como Modbus RTU. E esses outros 4 parâmetros eu estou alterando justamente para fazer com que o inversor de frequência obedeça esses parâmetros recebidos aí, esses comandos recebidos via serial. Então todos esses parâmetros eu vou alterar manualmente ali no meu inversor de frequência. E a minha IHM, ela vai comandar somente esses dois parâmetros aqui, ó, P682, que eu vou dar os comandos para esse comando girapara, comando sentido de giro para esse inversor de frequência, e o P683, que eu vou dar a referência de velocidade pela serial. Então eu vou começar aqui minha programação pelo WPS, pelo meu PLC300, que é o meu nó número 1. Então eu já estou com o meu programa pronto. Para adiantar, eu coloquei aqui o botão habilita tempo, um temporizador e uma saída, uma bobina representando a minha saída. Eu já deixei os endereços preenchidos conforme eu já mostrei ali no slide, né? Então se eu clicar 2 vezes aqui em cima da minha tag, eu consigo ver, por exemplo, esse botão habilita tempo, ele está utilizando memória 0, bit 0. O endereço Modbus dele é o número 40.000. E se eu passar o mouse aqui em cima da minha tag, eu também consigo ver essas informações, ó. Então eu consigo ver que ele é o endereço 0, bit 0 e o Modbus 40.000. Assim como se eu passar o mouse aqui em cima das outras tags, eu consigo ver, ó, o endereço 50, o endereço Modbus 8025 e para os outros a mesma coisa. Bom, então como esse meu programa está pronto, eu só vou fazer um download aqui para o meu PLC300. Então eu venho, clico no botão download, clico em OK, seleciono todas as opções e clico em OK novamente. Ele já transferiu o meu programa para o meu PLC300.
Então o que eu vou fazer agora, né? Eu vou configurar a minha porta 485 do meu PLC 300. Então para isso, eu venho aqui no meu item configuração de setup, clico 2 vezes, ele vai abrir essa outra janela e eu escolho essa aba 485. A minha porta 485 ela vem de fábrica configurada como mestre, então eu vou mudar ela para escravo e nos parâmetros que eu quero, que eu defini ali, que eu adotei na minha configuração. Então eu já vou fazer isso ele online, né? Então eu vou clicar em conectar dispositivo, já vou deixar ele em modo online, vou mudar aqui as configurações de acordo com o que eu quero, né? Eu quero que ele seja um escravo, sem paridade 2 stop bits e taxa de comunicação 19200 e o endereço da rede dele é 1 mesmo. Então, feito as alterações, eu clico em escrever configuração, ele já vai dar essa mensagem que a configuração foi realizada com sucesso. Posso clicar em OK e meu PLC 300 já está configurado. Eu posso agora partir lá para a minha IHM. Bom, já estou com o meu EasyBuilder Pro aberto, então a primeira coisa que eu faço, eu vou criar um novo projeto, vou escolher a minha IHM, que é o modelo 8071IE, clico em OK. Nessa tela eu vou clicar aqui em New Device para falar quem que é o meu escravo, né, da minha rede. Aqui em Device Type eu posso escolher o Modbus RTU ou esse Modbus RTU ajustável ou o Modbus RTU Zero Based, os dois funcionam. Ou escolher o ajustável mesmo. O próximo parâmetro que eu vou mexer vai ser justamente nesses parâmetros aqui da minha comunicação serial. Então para isso eu clico em Settings, vou mudar aqui o baud rate para 19200, 8 data bits, 100 paridade e 2 stop bits, para manter o mesmo padrão que eu adotei ali na minha comunicação serial. Dessa vez eu vou manter a porta COM também como porta COM 2, porque foi justamente essa configuração que eu mostrei lá no último vídeo. Uma outra coisa que eu vou mexer, eu vou deixar esse Turnaround Delay em valor 50, porque se deixar ele zerado ele pode dar alguns problemas ali de comunicação. Eu clico em OK. E nessa tela aqui eu vou mostrar justamente mais uma informação interessante, né, que é esse Device Default Station Number, que ele está em 1. Então isso quer dizer o quê, né? Se lá no campo do meu endereço eu não especificar qual o nó que a IHM vai comunicar, ele vai assumir que esse nó é o número 1. No caso, o nó 1 é o PLC 300. Então toda vez que eu quiser acessar alguma informação do PLC 300, eu não preciso colocar o número do nó para a IHM. A IHM já vai assumir que o nó padrão é o nó número 1. Então eu posso clicar em OK e clicar em OK novamente. Então agora eu vou colocar meus botões e meus campos aqui que vai linkar com as memórias do meu PLC 300. Primeira coisa, eu vou começar com o meu tubo switch, que é meu botão. O endereço eu vou colocar como 40.000. É justamente nesse campo que eu não preciso especificar meu nó. Então, quando eu não coloco o número do nó, ele já assume que é o nó número 1, que é o PLC 300. Então, coloco OK. Já vou colocar meu botão aqui na tela. Um segundo objeto que eu vou colocar agora vai ser o meu Numeric Input. Então, eu clico aqui no campo numérico. Mudo aqui para 4x, que são as words. E no meu endereço, eu vou escolher o endereço 8025, que é o meu set point do meu tempo. Eu já vou mudar também o formato. Então eu vou colocar aqui 2 casas depois da vírgula, porque o meu temporizador no meu PLC 300 está configurado como centesimal. Vou copiar esse campo numérico e vou colocar ele aqui embaixo como endereço 8026. Só que esse campo aqui vai ser o tempo decorrido, né? Então ele não vai permitir uma escrita nesse objeto, ele vai ser um objeto somente leitura, e eu posso clicar em OK. Decorrido esse tempo, ele vai acionar a minha saída digital, né, a minha lâmpada. Então eu vou colocar essa lâmpada aqui. O endereço dessa lâmpada é o endereço 40.032. Vou clicar em OK e coloco ele aqui na saída. Então meu programa já está pronto. Eu já posso fazer até um teste. Eu clico em Project, Online Simulation. Eu vou ter que salvar esse projeto aqui. Eu vou colocar como Test Modbus. Eu já estou com o meu simulador aberto, então eu vou deixar o meu programa aqui do WPS monitorando aqui de fundo. Então eu vou alterar o tempo, eu vou colocar um tempo aqui de 3 segundos e vou mandar ligar o meu bit. Então ele está contando até 3 segundos e vai acionar aqui a minha lâmpada. Então meu programa aqui já está funcionando. Eu posso também alterar o tempo e ele vai contar agora até 4 segundos. Então meu programa aqui no PLC 300 está comunicando normalmente, está tudo funcionando de acordo com o que deveria. Então o próximo equipamento que eu vou programar vai ser o TPW04. Eu vou utilizar o mesmo programa que eu já mostrei em outros exemplos. A única diferença é que eu tenho que configurar o meu TPW04 como nó 2. Então a primeira coisa que eu faço, eu clico no menu PLC Conectar para colocar ele no modo online.
Aí nessa janela eu clico aqui em ligação, então ele vai fazer a conexão lá com o meu TPW04, ele deu uma mensagem, ligação bem sucedida, posso clicar em OK. O próximo passo é justamente modificar o nó do TPW04, porque ele tem que ser o nó número 2. Então para fazer isso eu clico aqui no menu PLC, escolho essa opção Ajuste de ID. Ele vai me abrir essa janela, onde eu posso configurar a porta 232, 485, ou essas portas aqui que são as expansões 485 do TP. Então, essa porta 485 é a porta padrão dele, ele vem por padrão como endereço 1, então eu vou mudar ele para endereço 2, que é justamente o nó que a gente está adotando para ele. Então ele vai ser o nó número 2, eu posso clicar aqui em OK, e eu vou transmitir esse meu programa. Eu clico nesse botão Escrever Projeto, e clico em OK, e clico em OK em todas as outras mensagens. Bom, e agora eu vou voltar aqui na programação da minha EHM e fazer toda a programação do TPW04. Então eu vou começar aqui colocando o meu primeiro objeto, que é o meu tubo switch. O endereço correspondente ao meu botão M0 lá no TPW04 é o endereço 512 na rede Modbus. Então quando eu coloco 512 eu estou acessando o meu M0. Só que aqui vai faltar uma coisa, né? Se eu colocar somente 512, ele vai tentar acessar no meu PLC300 o endereço 512 e não no TPW04. Justamente porque se eu não colocar o número do nó aqui, ele vai tentar sempre acessar o nó número 1, que é o PLC300. Então para fazer isso, eu coloco aqui antes do meu endereço o número do nó e coloco também o jogo da velha. Então o número 2, jogo da velha, 512. Com isso, a EHM sabe que ela tem que procurar o endereço 512 mais o nó número 2, que é o meu TPW04. Então a única diferença é essa, que eu tenho que especificar o número do nó. Eu posso clicar em OK e colocar meu botão aqui, ó. Bom, o próximo campo que eu vou inserir vai ser o meu setpoint do meu tempo. Então eu vou escolher aqui o numeric, vou deixar a opção input habilitada e no endereço vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou colocar o 2, jogo da velha, 17.208, que é o 17.208 corresponde ao meu endereço D0 e o 2, jogo da velha, corresponde ao meu TPW04. Então a diferença entre utilizar um equipamento ou utilizar vários equipamentos é somente essa, você colocar um nó na frente aqui do endereço. Uma outra coisa que eu vou alterar nesse caso também vai ser o formato, porque o temporizador do TP ele tem apenas uma casa depois da vírgula, então eu já vou deixar ele no valor 1, clico em OK e vou inserir meu campo numérico aqui. O próximo campo que eu vou inserir vai ser o tempo decorrido, que é o meu T0, então eu vou copiar esse campo, vou colar ele aqui embaixo, vou tirar o allow input. O endereço é 16.384, mesma coisa, 2, jogo da velha, 16.384. Posso clicar em OK. Bom, e aqui eu vou colocar a minha lâmpada, eu vou copiar essa lâmpada que eu já havia colocado para o PLC300, eu vou copiar para o TPW04. O endereço dele vai ser o 2, jogo da velha, 256. Posso clicar em OK, ele já vai acessar meu Y0 lá do meu TPW04. Bom, então aqui na minha tela eu deixei os dois programas abertos, os dois programas monitorando meus equipamentos online. Então eu tenho do meu lado esquerdo aqui o meu WPS monitorando o PLC300. Do meu lado direito eu tenho aqui o PC-Link monitorando o TPW04 e embaixo a minha bancada. Então conforme eu já havia testado esse campo de cima, eu altero o tempo no PLC300. Então na hora que eu mandar simular ele continua funcionando normalmente. E agora eu posso acionar um tempo aqui para o meu TPW04 também. Então eu vou colocar um tempo de 4 segundos e vou mandar ligar. Então ele está já contando meus 4 segundos. Decorrido aqui o tempo, ele manda ligar a saída. Então dessa forma eu já tenho a EHM comunicando com dois equipamentos, né? Tanto com o PLC300 quanto com o TPW04. Falta agora somente comunicar com o meu inversor de frequência. Então para acionar o meu inversor de frequência eu dou os comandos para ele através do parâmetro 682 e eu dou a referência de velocidade desejada através do parâmetro 683. Bom, então eu já mostrei isso em outro vídeo, eu só vou repetir agora, só que alterando o número do nó dele, né? Então eu vou copiar o meu toggle switch, eu vou utilizar esse botão como para ser meu habilita do meu inversor de frequência. Então para isso eu vou mudar a opção aqui para 4x bit. E o endereço eu vou colocar 3, jogo da velha, porque é o nó número 3. O parâmetro que eu quero acessar, né, o número do parâmetro, que é o 682, e aqui na frente o bit que eu quero acessar, que é o bit número 1. Então eu coloco 68201. Eu posso colocar até 2 pontos aqui para justamente dividir o bit do parâmetro, mas esses 2 pontos aqui é opcional. Se eu deixar ele sem,
a IHM vai entender do mesmo jeito. Então aqui eu estou acessando o nó número 3, parâmetro 682, bit 1. Feito isso, eu clico em OK. Então esse botão aqui vai habilitar o meu inversor de frequência. Meu próximo botão que eu vou colocar aqui do lado, eu vou acessar o bit 0. Então nó número 3, parâmetro 682, bit 0, que vai ser meu girapara. E eu vou colocar mais um campo, que é o campo para eu ajustar o set point de velocidade. Então vem aqui no numeric, vou colocar meu endereço como 3, jogo da velha, 683. Só lembrando, né, que esse valor que eu vou escrever no parâmetro 3, ele é um valor 13 bits, então ele varia de 0 a 8191. Caso eu queira converter um valor lá de RPM ou de Hertz para 8 bits, eu posso fazer isso na própria IHM. Então, para fazer essa alteração, eu clico aqui no campo Format, venho nessa opção Scaling, mudo para Interpolation, e aqui eu coloco a escala desejada. Por exemplo, eu quero digitar o valor aqui em Hertz, eu quero que quando eu digitar 60 Hz, ele escreva lá no meu parâmetro 683 o valor de 8191. Então, a própria IHM já vai fazer essa conversão automaticamente aqui para mim. Então, eu venho aqui, clico em OK. Uma coisa que ficou faltando, eu tenho que mudar esse campo aqui para aceitar uma entrada de valor, né, a low input. Posso clicar em OK agora, novamente. E eu quero monitorar também a velocidade atual desse meu inversor de frequência. Então eu vou copiar o campo, eu vou colocar um campo somente de monitoração, então ele não vai permitir escrita, somente leitura, né? Então o parâmetro que eu quero ler, eu digito ele aqui, 3, jogo da velha, e o número do parâmetro. No caso aqui eu quero ler o parâmetro número 2. O parâmetro número 2, ele mostra a velocidade do meu inversor de frequência. Então eu vou deixar ele mostrando a velocidade atual dele aqui embaixo. Então agora eu já posso fazer novamente a simulação. Venho aqui em Project, Online Simulation. Bom, então agora eu tenho a minha IHM comunicando já com meus 3 equipamentos. Então nesse campo de cima eu estou comunicando com o meu PLC300. No campo do meio estou comunicando com o TPW04 e no campo de baixo estou comunicando com o meu inversor de frequência. Então eu já consigo alterar a velocidade, o set point de velocidade do meu inversor de frequência nesse campo. Então eu vou colocar, por exemplo, para ele ir para 30 Hz. Digitei 30, pode ver que aqui no inversor de frequência, nesse campo de cima, ele já está mostrando 30 para mim, que ele está somente mostrando o campo que eu estou alterando aqui. Então vou habilitar o inversor de frequência e vou mandar ligar. Ele já está acionando, fazendo a rampa e aumentando a velocidade dele aqui. Só que na minha IHM ele mostrou 2.2, ele não está mostrando o mesmo valor que ele está mostrando lá no parâmetro, né? Então vamos já corrigir isso. Vou voltar aqui na minha IHM. Vou entrar aqui no meu campo que está dando esse valor errado. Eu clico aqui em Format, eu tenho que tirar essa opção de Interpolation. Por isso que estava dando essa diferença de valor. Então o valor que eu estou lendo, eu já posso jogar ele direto na tela da IHM, sem ter que ficar fazendo conversão de valores. Então novamente eu estou com a minha IHM aberta. Então agora sim eu consigo monitorar o meu valor em Hertz. O mesmo valor que aparece aqui na IHM, ele está aparecendo aqui nesse campo aqui de baixo. Então eu posso mudar ele para um valor, por exemplo, 45 Hz e vou mandar ele ligar. Então ele já está acelerando, está aqui em 20 Hz, 30 Hz, vai chegar até 45 e vai parar. Beleza? Aqui eu posso desligar o meu motor, então ele vai diminuir a velocidade até 0. Bom, então é dessa forma que nós fazemos a comunicação da IHM com vários equipamentos. Então basta adicionar o número do nó e colocar o jogo da velha antes do endereço desejado, que assim a IHM sabe com qual nó que ele vai se comunicar. Então dessa forma você consegue conectar vários equipamentos numa única IHM. Então, pessoal, espero que tenham gostado do assunto. Não deixem de se inscrever no canal, ativar as notificações. Valeu, muito obrigado, até um próximo vídeo.